É, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que eu nunca imaginei que eu ia falar, sobre teoria da mente e inteligência artificial. Eu já trabalho com inteligência artificial há muitos anos e essa LLM, tudo que aconteceu agora de inteligência artificial desde 2023, colocaram a área da inteligência artificial para começar a fazer testes de coisas humanas, que era um negócio impensável 2, 3 anos atrás, ou até era possível, mas era completamente diferente a abordagem. E agora a gente já tá falando de teoria da mente, que é aquela coisa de você conseguir pensar pelo outro e começar a fazer aquela coisa bem doida assim, o que o outro faria quando acontecesse isso, se tivesse acontecido aquilo, porque daí você consegue comprovar se a pessoa tá conseguindo pensar sobre como o outro pensa e é muito doido. Esse é um dos assuntos mais divertidos e que a galera mais gosta de falar sobre psicologia. Vamos entender o que tá acontecendo aqui, ó, nesse tal de Gen X, que vai falar sobre imaginação do futuro e tentativa de prever o que vai acontecer usando IA. E também vamos falar sobre geração de imagens com o SnapGen. Vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. E olha que assunto divertido, é um dos meus preferidos. Teoria da mente. Muitas pessoas já conhecem esse termo teoria da mente, mas tem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, mas já sabem o que é, só não sabem o nome. E o caso mais clássico que todo mundo conhece de teoria da mente é o caso da Sally e da Annie, que é mais ou menos o seguinte: estão ali as duas, a Sally e a Annie, e a Sally tem um cestinho e a Annie tem outro cestinho. A Sally guarda um brinquedo dentro do cestinho dela e por alguma razão alguém chama ela lá fora, ela sai do quarto e vai lá pra fora. Enquanto a Sally está fora do quarto, a Annie pega o brinquedo que estava no cestinho da Sally e coloca no cestinho dela. Só que tá tampado, não dá pra ver. Quando a Sally volta, aonde que ela acha que tá o brinquedo dela? E isso daí é a ideia da teoria da mente. Você tem que raciocinar que a Sally não viu, e se ela não viu, ela continua achando que tá no cestinho dela. E no desenvolvimento infantil e coisas assim, esse tipo de teste é utilizado, por exemplo, para fazer detecção de autismo, mas mesmo no desenvolvimento normal, uma criança com menos de 4 anos acaba dizendo não, ela vai procurar na cestinha da Annie, porque a criança olha aquilo e ela não consegue se colocar no lugar da Sally e coisas assim. E a gente chama isso de teoria da mente e tem vários níveis. Isso que eu tô contando seria um nível bem inicial, dá pra gente dificultar bastante esse teste e aprofundar bem mais, mas vamos dar uma lida aqui pra gente entender. A estrutura Explorer-Tom da Meta mostra que mesmo os modelos de IA mais sofisticados, incluindo o GPT-4o, têm problemas com tarefas complexas de raciocínio social. As descobertas desafiam alegações otimistas anteriores sobre a capacidade da IA de entender como os humanos pensam. E é exatamente isso que é a teoria da mente. Você conseguir pensar como o outro pensa. Mesmo os modelos de IA mais avançados como GPT-4o e Llama têm dificuldades em entender como outras mentes funcionam. De acordo com uma nova pesquisa da Meta, da Universidade de Washington e da Universidade de Carnegie Mellon, o estudo foca na teoria da mente, nossa capacidade de entender o que os outros estão pensando e acreditando. Isso é simplesmente demais. Se vocês não perceberam, a gente está entrando num nível de psicologia avançada, já fazendo testes nas inteligências artificiais para ver como que está a inteligência delas comparada com a inteligência humana, mas agora já num nível bem sofisticado, num nível que até os próprios seres humanos não desenvolvem muitas vezes. Testes anteriores à teoria da mente eram muito básicos e poderiam levar a uma superestimação das capacidades dos modelos, dizem os pesquisadores. Em testes anteriores, modelos como o GPT-4 alcançaram as melhores pontuações e repetidamente estimularam alegações de que os modelos de linguagem desenvolveram uma teoria da mente, que é que eles estão chamando de tom. Bem interessante, né? Vamos dizer assim, é como se tivesse a teoria da mente, dependendo do teste que você faz, mas que agora estão fazendo testes mais complexos e a coisa está mudando um pouco. No entanto, é mais provável que eles tenham aprendido com a prática narrativa da tom e, portanto, possam passar em testes simples de tom com essa capacidade. E isso é bem interessante, parecia que tinha a teoria da mente, mas talvez não tenha. Uma nova maneira de testar a teoria da mente da inteligência artificial. Para lidar com isso, a equipe criou o Explorer-Tom, a primeira estrutura para gerar testes de teoria da mente verdadeiramente desafiadores em escala. Ele usa um algoritmo de busca especializado para criar cenários complexos e novos que levam os modelos de linguagem aos seus limites. Gente, isso aqui é simplesmente demais. É subir a régua da inteligência artificial numa dificuldade que ela não estava sendo testada antes, e é até fácil de entender por que os testes eram tão mal feitos antes, porque a gente não estava achando que a inteligência artificial ia conseguir resolver. Tem que ficar claro isso nas entrelinhas. Por que os testes anteriores a inteligência artificial passou e agora não está passando? Porque os pesquisadores facilitaram, imaginando que a inteligência artificial não ia resolver. E quando ele resolveu, ficou todo mundo surpreso. E quando a gente fica eufórico, a gente começa a falar a notícia, não sabe o que tá falando, e aí rola aquele exagero, né? Mas olha que interessante aqui, ó. O diagrama ilustra o processo de geração de histórias de 3 etapas do Explorer-Tom.
E aí é o seguinte, a definição inicial do contexto, passando pela análise estrutural e usando rastreadores de estado mental e até a elaboração incremental de histórias que soem naturais. Então essas etapas aqui, ó, são as etapas da criação da história para você criar um certo nível de complexidade e um certo nível de enredo que precisa ser descoberto. E aí na etapa 1, eles levantam um exemplo de um contexto de história. Colocam as pessoas, o local, um local alternativo, um objeto, algumas coisas que podem ser containers, eu não sei como traduzir isso aqui, né, mas como se fosse uma frigideira, uma caixa de madeira, coisas assim, né, e alguns tópicos de discussão. Então ele inventa esses tópicos aqui. Aí ele vai pro passo B, que faz uma atualização dos estados da amostra aqui, ó, que são os estados visíveis, estados que estão invisíveis, né, cobrir a maçã, por exemplo, com chocolate, e coisas invisíveis como, por exemplo, colocar sal na maçã, envenenar a maçã, coisas assim, que você já entendeu, né, já dá o material ali suficiente, você já tem o local, as pessoas, um objeto e algumas coisas que podem acontecer, você já começa a criar um enredo na sua cabeça. E aí na terceira etapa ele vai gerar uma dificuldade da história com o buscador de estados mentais aqui, né, se tava a Anne e a Beth aqui que entraram na cozinha, o que acontece, toda aquela historinha igual eu contei da Sally e da Anne ali. E aqui na última etapa ele vai preenchendo a história de forma incremental, né, pega o contexto, o que vai acontecer depois e depois e depois e por aí vai, para que aquilo que estava enredado se desenrole e aí aconteça a história. Os resultados não foram ótimos para os LLMs testados. Quando confrontados com esses testes mais difíceis, até mesmo os de melhor desempenho como o GPT-4o acertaram as respostas em apenas 9% das vezes. Outros modelos como o Mixtral e Llama tiveram desempenho ainda pior, às vezes errando todas as questões. Isso está muito longe de suas pontuações quase perfeitas em testes mais simples. Isso aqui é interessante demais, você tá vendo como baixou, né? A boa notícia é que o Explorer Tom não é útil apenas para testes, ele também pode ajudar a treinar modelos de IA para fazer melhor. Quando os pesquisadores usaram os dados do Explorer Tom para ajustar o Llama 3.18b Instruct, seu desempenho em testes padrão da teoria da mente melhorou em 27 pontos. E isso é demais, isso é interessantíssimo. Pensa o seguinte, gente, tudo que foi treinado de LLM foi treinado com as nossas ideias do que era uma inteligência artificial antes da LLM surgir. Então tudo que foi feito pelos profissionais de inteligência artificial até agora foi inspirado naquilo que eles estavam acostumados a fazer. Junta os dados, faz o treinamento, vê a qualidade, mexe um pouquinho nos dados, aumenta a qualidade e terminou de treinar, tá pronto. Era assim que a gente da área de inteligência artificial raciocinava. Mas agora não é mais assim, gente. Agora a gente faz uma inteligência artificial, cria um modelo de reforçamento, esse modelo de reforçamento precisa de algumas respostas certas e erradas ali para ele aprender a reforçar ali e dar uma recompensa pro modelo, e ele começa a melhorar depois, e isso inclusive depois de ter sido treinado. Então as coisas estão mudando, e a hora que a gente começa a ver que tem alguma falha, que tem alguma área que ele vai muito mal, vira uma oportunidade de começar a gerar conteúdos naquela área. E olha que interessante, esse fato de você gerar automaticamente problemas de inteligência vai fazer com que a inteligência artificial comece a ficar mais inteligente nessas áreas. Isso aí vale para seres humanos e vale para inteligência artificial. Aquilo que a gente estuda, a gente fica mais forte. Aquilo que a gente estuda pouco, a gente fica menos forte. É o normal isso, né, gente? Se você me perguntar alguma coisa sobre como que é viver no Alasca, eu nunca vivi lá. Eu não tenho informação sobre lá. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Estamos começando a colocar conteúdos que a inteligência artificial não estava acostumada a ver. E olha só aqui, ó, o desafio de seguir histórias simples. Os pesquisadores descobriram algo surpreendente. Os modelos testados têm ainda mais dificuldade com o rastreamento básico de estado, manter o controle do que está acontecendo e quem acredita em quê ao longo de uma história, do que com a teoria da mente em si. E isso é realmente o problema da teoria da mente, porque conforme a história começa a ficar complexa, você já não lembra mais quem pensa o quê. Isso sugere que antes de podermos construir IAs que realmente entendam as mentes dos outros, precisamos resolver o problema mais fundamental de ajudá-los a seguir narrativas simples. Perfeito! Eu já fiz um vídeo recentemente falando sobre se a gente está criando um cérebro digital. E isso aqui me parece justamente os passos evolutivos, os passos de aquisição de habilidades que as inteligências artificiais estão conseguindo. E tá realmente maravilhoso acompanhar esses passos. Será que a inteligência artificial vai acabar acontecendo como acontece com o ser humano? Que a gente segue certas etapas para conseguir aprender uma coisa, a gente precisa conseguir aprender outra? Será que isso em algum momento vai começar a ser realidade? Porque pelo que a gente está lendo aqui, é como se essa inteligência artificial estivesse na primeira infância, muito pequena ali, antes dos 4 anos, mal consegue fazer a teoria da mente, toda confusa. Ela tem um super conhecimento sobre informações do mundo inteiro, mas ainda não consegue relacionar direito, não consegue trabalhar esses dados de forma coerente. É mais ou menos como se fosse um bebê super nerd, super inteligente, mas que ainda não tem habilidade para lidar com as informações que conhece. É muito engraçado, é muito doido ver isso. Curiosamente, quando se trata de melhorar especificamente a capacidade de uma IA de entender a mente dos outros, os pesquisadores descobriram que os dados de treinamento precisam focar explicitamente na teoria da mente, em vez de apenas no rastreamento dos estados. Muito interessante, né, gente? Todos os dados dessa pesquisa
estão disponíveis no Hugging Face para outros pesquisadores usarem. Então, se você tem interesse nesse tipo de pesquisa, ó, entra aqui na Hugging Face, vai ter aqui os dados, vão ter as perguntas, tudo que está acontecendo, todos os testes que eles estão fazendo. Eu recomendo demais, se você é psicólogo, se você gosta de teoria da mente, se você quer estudar inteligência artificial e psicologia, que você se aprofunde nesse tipo de teste aqui. Porque esse ano é o ano da inteligência artificial geral, gente. É o ano em que as pesquisas sobre inteligência avançada vão surgir. Porque a gente já tem o cérebro digital e agora a gente está aprendendo a fazer esse cérebro raciocinar, fazer ele a refletir. Eu expliquei no vídeo que passou aqui, simplesmente demais. Aproveitem que nós estamos numa época maravilhosa de mudanças. Deixa aqui nos comentários o que você está pensando, que eu quero saber o que você está imaginando sobre teoria da mente, se deu vontade de você fazer pesquisa também. E essa notícia de hoje aqui é simplesmente demais. GeneX tenta ensinar a inteligência artificial a imaginar o que está por vir. E olha que interessante esse desenho aqui, que ele já dá mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Tem um carro, tem pessoas, tem um monte de coisa acontecendo, e aqui esse serzinho aqui, eu tá perguntando, o que será que tem na minha frente? Fazendo imaginação e tudo mais, e observando ali o ambiente e tentando prever o que vai acontecer. Olha isso. Os pesquisadores da Universidade Johns Hopkins desenvolveram um sistema de IA que pode gerar um ambiente 3D totalmente explorável a partir de uma única foto. Que demais, gente! É realmente criar um ambiente para a inteligência artificial viver. O sistema chamado GenX pode ajudar robôs e agentes de IA a entender e navegar melhor em situações complexas, permitindo que eles imaginem o que está além da sua visão imediata. Isso é simplesmente uma coisa do futuro. Lembra quando eu falava que aquele joguinho do Minecraft gerado por IA, que era um joguinho super esquisito, super zoado, mas que ele já se assemelhava a um sonho, e que essa geração de imagens baseada em inteligência artificial que tenta acertar o que vai acontecer no futuro, ela serve com certeza para a gente tentar elaborar e pensar no que pode acontecer, e isso pode ser aplicado em robótica. Pense nisso como dar às máquinas uma forma de imaginação, a capacidade de imaginar o que pode estar na próxima esquina. É perfeito! Quando você tem um gerador de vídeo e você dá uma foto para ele e pede para ele gerar um vídeo, você pode pensar do ponto de vista de um cineasta. Olha que filme legal que eu fiz. Se você pensar do ponto de vista da previsão do que a inteligência artificial acha que vai acontecer, aquela geração de vídeo na verdade é uma previsão do futuro, porque ela tá olhando para aquilo e pensando o que pode acontecer lá para frente. Isso é muito doido. E olha aqui, ó, aprendendo com videogames. Em vez de usar fotos do mundo real, a equipe treinou o GeneX usando ambientes virtuais de mecanismos de jogos como a Unreal 5 e a Unity, que para quem faz jogos são esses programas aqui que eles usam para fazer jogo. Isso permitiu que eles coletassem dados de treinamento ricos e diversos de forma eficiente. Porque, gente, raciocina comigo. O que é mais fácil? Sair na rua e ficar fazendo filme de um monte de coisa, ou você fazer um monte de ambientes virtuais e ficar treinando em cima deles? Isso é perfeito. E isso, gente, tem a ver com uma ideia do Platão. Eu gosto de fazer essa relação muito platônica, que existe uma diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo construído a partir dos nossos sensores, do que a gente está vendo agora, do celular que você está vendo enquanto você assiste esse vídeo, ou da tela do monitor que você está vendo. Isso é um mundo de sensações, você está vendo as coisas. E o mundo inteligível é o mundo da inteligência, das coisas que a gente pensa. A inteligência artificial, ela está trabalhando nesse mundo inteligível, ela está criando coisas dentro desse mundo, ela está imaginando coisas, hipotetizando coisas. Isso pode ser a base para tomada de decisão. O processo de treinamento usa esse tal de Cube Maps, uma maneira de projetar visualizações 360 graus em 6 quadrados que formam um cubo. Bem interessante, olha só. A equipe reuniu caminhos de exploração pré-definidos por meio de um desses mundos virtuais, escaneando sistematicamente diferentes direções de movimento para construir um conjunto de dados abrangente. E isso ajudou o GeneX a aprender a criar transições perfeitas entre diferentes pontos de vista. Que demais, gente! Segundo os pesquisadores, os resultados são impressionantes. Mesmo ao explorar até 20 metros nos ambientes gerados, as imagens permanecem estáveis e coerentes. Métricas de qualidade padrão mostram baixas taxas de erro, sugerindo que o sistema produz visualizações altamente realistas. E aqui, ó, o GeneX faz o seguinte, ó, ele fala assim, ó, entre dentro dessa imagem e imagine o mundo aqui dentro. E ele clica no Explorer aqui e a inteligência artificial vai começar a fazer essa geração e ela vai começar a explorar aquele mundo ali. E é muito doido porque é um mundo meio fantástico, meio fantasioso. As coisas se transformam, mas as coisas de uma certa forma tão coerentes. E ele tá explorando ali um mundo 3D, sendo uma coisa muito doida, né? Realmente parece meio que um Google Maps
misturado com coisas de animação, e ali a inteligência artificial vai poder se ambientar e vai conseguir viver nesse mundinho virtual aqui muito doido. O GeneX pode gerar vistas aéreas, movendo-se ao longo do eixo vertical, dando aos agentes de IA uma visão mais ampla do ambiente, como ter a perspectiva de um drone sem precisar dele. Ai, isso aqui é muito bom. O sistema também é surpreendentemente bom em criar vídeos multiview de objetos. Enquanto outros modelos de código aberto lutam com essa tarefa, o GeneX mantém fundos consistentes e iluminação realista ao longo da sequência, dizem os pesquisadores. Talvez o mais impressionante seja que o GeneX pode ajudar com algo chamado de mapeamento 3D ativo. E olha isso aqui, ó. Conforme um agente de IA explora o ambiente gerado, ele constrói um mapa tridimensional de tudo que vê, semelhante a como veículos autônomos constroem mapas de seus arredores, exceto que tudo isso acontece no espaço imaginário do GeneX e não no mundo real. Tá entendendo, gente? Ele consegue mapear o espaço dele como se fosse um carro que tá ali detectando as pessoas e percebendo o ambiente, e percebendo as coisas que estão acontecendo, só que ele tá fazendo isso como se fosse a imaginação. Pensa agora você assim, ó, como que faz para chegar até a padaria? Se imagina saindo de casa e fazendo o caminho a pé. É mais ou menos isso. Você começa a criar na sua cabeça uma imagem e tem um mapa ali. Você se desvia das coisas, você caminha por esse mapa. E isso serve para você tomar uma decisão, inclusive para você pensar em detalhes e coisas para fazer. Você pode, nessa tarefa de imaginação, descobrir coisas que você queria fazer e que você já nem lembra. A exploração imaginativa ajuda a IA a tomar melhores decisões, mas talvez a aplicação mais interessante seja na tomada de decisão de IA. Os pesquisadores demonstraram isso com 2 cenários de tráfego. No primeiro caso, um agente de IA se aproximando de um cruzamento não sinalizado vê um carro prateado vindo de frente. Então tá aqui, ó, o carro dele aqui, tem um cruzamento aqui e tem um outro carro vindo de frente. Com apenas uma imagem, um agente pararia para ficar seguro, mas usando o GeneX para explorar diferentes pontos de vista, ele pode localizar um sinal de parada voltado para o outro carro e decidir continuar dirigindo para evitar congestionamento. Tá vendo que tem uma placa aqui, ó? E tá vendo que o LLM agente é esse carro aqui? Então pode ser que ele pense assim, bom, tem um carro vindo aqui, mas esse carro vai parar porque a placa tá apontada para ele e eu devo continuar, porque para mim tá tudo ok. Muito interessante, hein? Ao invés de ele simplesmente parar porque ele detectou um carro vindo, ele vai tomar um outro tipo de decisão. Em outro cenário, um agente esperando em um sinal vermelho precisa decidir se deve fazer uma curva à direita, complicada por um carro se aproximando e um pedestre cruzando. Usando o GeneX para explorar vários pontos de vista, o agente percebe que está bloqueando a linha de visão entre o carro e o pedestre. Em vez de apenas esperar, ele decide avisar ambas as partes sobre o perigo potencial. Então aqui, ó, tem uma pessoa atravessando a rua, tem um carro vindo no retrovisor, tá vendo que tem um carro vindo no retrovisor? Aí o GeneX tem uma outra perspectiva aqui que ele olha e vai perceber que essa pessoa não tá vendo esse carro aqui e que se ele tivesse tomado uma decisão egocêntrica, ó, ele ia ficar parado no mesmo lugar que ele tá. Porém, a decisão que ele tomou aqui é avisar as duas partes. E isso é simplesmente demais, né? Os pesquisadores comparam isso à imaginação humana. Não precisamos andar fisicamente ao redor de um caminhão de bombeiro para saber que ele provavelmente está bloqueando a estrada inteira, ou contornar um sinal de parada para saber o que está na sua traseira. O GeneX dá aos agentes de IA capacidades imaginativas semelhantes. Quando equipado com GeneX, o agente GPT-4o tomou decisões corretas 85% das vezes, em comparação com apenas 45% das vezes de um agente trabalhando a partir de uma única imagem. Ah, gente, isso aqui realmente está muito doido. Eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Isso aqui era coisa pra gente assistir em filme. Em cenários multiagentes, a diferença foi ainda mais dramática. 95% de precisão com GeneX versus 22% sem. Isso é realmente um futuro que chegou, gente. E aqui ele comenta, o GeneX permite que sistemas de IA explorem ambientes de forma imaginativa, visando fornecer insights equivalentes à exploração física. Ainda assim, a equipe reconhece algumas limitações. Fazer a ponte entre ambientes imaginados e reais continua desafiador. O trabalho futuro precisará se concentrar em adaptar o sistema a dados de sensores do mundo real e condições dinâmicas. Claro, né, gente? Como eu já comentei, os nossos estados de desenvolvimento da inteligência artificial, a gente tem a criação que já passou, que foi a descoberta das inteligências artificiais e das gerações de mundo. Agora, esse caso específico é um caso de exploração ainda. Não estamos em fase de otimização. A gente está na segunda etapa, exploração, vendo o que dá para fazer, como que faz, quais as alternativas, como que a gente vai fazer essa navegação das robóticas funcionarem e por aí vai. Comenta aqui embaixo o que você tá achando sobre isso, porque eu tô bastante empolgado. Eu nem tô acreditando nas coisas que eu tô vendo, de tão futurista que é tudo isso. Próxima notícia. O novo SnapGen AI da Snap pode criar imagens de alta resolução em segundos no seu telefone. Isso aqui é bem interessante. Será que é isso que eu tô imaginando? Você tem um modelinho de geração de imagem dentro do celular, sem precisar ir pra nuvem? Uma equipe de pesquisadores, incluindo alguns da Snap Incorporated,
Corporation, a empresa por trás do Snapchat, desenvolveu um gerador de imagens de IA que pode ser executado diretamente em telefones. Parece que é isso mesmo, gente. Geração de imagens sem precisar sair do celular. O novo sistema chamado SnapGen pode criar imagens de alta resolução em apenas alguns segundos em celulares de última geração, diz a equipe. A principal característica aqui é o quanto eles tornaram o modelo de IA menor, enquanto geradores de imagens populares como o SDXL, que se a gente for traduzir é Stable Diffusion Extra Large, que é um modelo de Stable Diffusion do tamanho gigantesco, usam cerca de 2,5 bilhões de parâmetros. O SnapGen precisa de apenas 379 milhões. Realmente é bem menos. E eu fiquei até meio na dúvida se o SDXL só tem isso aqui, acho que até mais. Mas vamos lá, ó, tornando cerca de 7 vezes menor. Isso é ainda mais compacto que o PixArt Alpha da Huawei, outro modelo de IA leve e otimizado para uso em telefones. Isso significa que as coisas para celular estão chegando, né? Mesma qualidade em um pacote menor. De acordo com a equipe da Snap, tornar o modelo menor não prejudicou seu desempenho. Na verdade, seus testes mostram que ele pode realmente ter um desempenho melhor do que seus concorrentes maiores. Muito bom, gente. Olha, vocês estão entendendo? Isso significa que os preços vão baixar. Isso significa que talvez a Nvidia perca uma boa parte das ações dela, porque a gente não precisa de uma super inteligência como a gente imaginava que precisava. E o preço deve baixar com certeza, né? Alcançamos o modelo T2i extremamente eficiente, que supera amplamente muitos modelos de parâmetros multibilionários existentes, como SDXL, Lumina Next e Playground V2, escreve a equipe. Ao medir quão bem o sistema combina imagens com descrições de texto, o SnapGen obteve 0,66 no benchmark GenEvil, superando pontuação de 0,65 do SDXL. E aqui tem umas imagens geradas aqui, ó. Um carro feito de vegetais. Ó, aqui é o carrinho feito de vegetais. Um fantasminha adorável segurando uma abóbora em formato de coração, com o fundo de uma casa mal assombrada ali, ó. Ó, bem bonito, bem interessante e bem responsivo, bem interessante mesmo. Demais, gente, demais. Eu não sei se vocês entenderam. O que tá acontecendo aqui é que o modelo que antigamente era gigante e pesado, que jamais rodaria no celular, vai começar a rodar nativo no celular, sem precisar ficar acessando a nuvem. O sistema realmente brilha quando se trata de velocidade. Os geradores de imagens de IA anteriores eram muito lentos ou muito grandes para funcionar bem em telefones, mas o SnapGen pode gerar uma imagem de alta resolução de 1024 por 1024 pixels em cerca de 1,4 segundos em um iPhone 16 Pro Max. E aqui eles mostram a geração, ó. E aí ele colocou ali o prompt, ó, vai dar um generate ali, um cartoon vibrante da aurora boreal. E aí gerou. Basicamente foi piscar o olho ali e já tá gerado. Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa. Outro prompt. Vamos lá. Colocou de novo. Ó, outro negócio do Van Gogh. Generate ali, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Gerou ali o Korg, o cachorrinho. Muito bom, gente. O negócio tá bem rápido e tá bem responsivo, bem interessante isso. A equipe diz que alcançou essas melhorias examinando sistematicamente as escolhas de design de arquitetura da rede para reduzir os parâmetros do modelo e a latência, garantindo ao mesmo tempo uma geração de alta qualidade. Eles também simplificaram o decodificador, a parte que transforma a saída de IA em imagens finalizadas, tornando-o 36 vezes menor do que os sistemas semelhantes. Maravilhoso, gente! E eu sempre comento para vocês, a inovação tem 3 etapas. A invenção, que é quando a tecnologia não existia, as melhorias, que é quando você começa ali a tatear, e depois, por fim, a otimização. A geração de imagens já está na fase de otimização. A criação já foi lá em 2023, 2024 foram as melhorias e agora estamos na parte de otimização. E nessa hora, esses números de 36 vezes menor, todas essas coisas começam a fazer sentido. Para fazer seu modelo menor funcionar tão bem quanto os maiores, os pesquisadores deixaram seu modelo aprender com sistemas de IA maiores, como o SD3, o SD3.5 e a versão de poucos passos do SD3.5, chamada de SD3.5 Large Turbo, para acelerar a geração de imagens. Isso aqui a gente chama de destilação, né? Quando um modelo grande ensina um pequenininho. Eles também desenvolveram um processo de treinamento especial que pode reconhecer quando certas tarefas são mais difíceis para o modelo menor aprender e ajustar o processo de ensino de acordo. Olha que interessante, gente. Isso tem tudo a ver com o aprendizado, porque é aquela coisa humana também. Quando tem um assunto mais difícil, tem que estudar mais, e certos assuntos são mais fáceis de aprender. Na inteligência artificial não é diferente, e basicamente quando você pega um assunto mais difícil, você tem que ter dados de treinamento especializados naquela dificuldade ali, já contendo um certo balanceamento em relação a todo o resto dos dados, porque parece bobo, mas é real. Na inteligência artificial, se ela fica estudando muito uma coisa só, ela fica muito propensa a só pensar naquilo. E quando você tem dados diversificados e você tem uma dificuldade balanceada também, fica perfeito. Eu tô super empolgado. O que você pensa em relação a isso? Bateu aquela animação? Parece que 2025 vai ter muita coisa saindo para mobile, vai ter muita inteligência artificial rodando no celular, pode ter certeza. Até o final do ano, esses modelos que esse ano eram super caros e super inteligentes vão estar pequenininhos, baratinhos, dentro do celular, e a gente vai conseguir usar sem precisar de internet. Isso vai ser simplesmente maravilhoso. Comenta aqui o que você tá pensando. Se
você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa seu like, valeu!